Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula, né, nosso grande objetivo aí é a gente trabalhar com a análise combinatória, né? Um dos assuntos mais traumáticos para os alunos, mas que é um assunto bastante importante, ele sempre aparece aí nos seus vestibulares, tudo bem? Bom, o que é a análise combinatória, né? A análise combinatória, na verdade, nada mais é que uma arte de você fazer contagem, beleza? A gente vai trabalhar com técnicas de contagem. A gente vai perceber que a parte mais difícil da matemática aí é a gente fazer contagens mesmo, tudo bem? Então, aqui considere a seguinte situação aqui, né? Eu tenho aqui uma lanchonete, onde essa lanchonete me oferece 2 tipos de bebida e 3 tipos de lanche, tudo bem? Bom, uma conta muito simples, né? Se eu tivesse apenas condição de escolher uma dessas coisas, eu sei que eu poderia beber ou comer, tudo bem? Se eu quero comer ou beber, eu tenho 2 opções para beber e 3 opções para comer, então aí eu teria 5 opções se eu tivesse que escolher uma dessas coisas. Agora, se eu pudesse escolher 2 dessas coisas, ou seja, eu quero beber e comer ao mesmo tempo, eu tenho muito mais opções, né? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, uma Coca-Cola, eu posso comer Coca-Cola com hambúrguer. Eu posso comer Coca-Cola com hambúrguer, eu posso comer o hambúrguer aqui com a Coca-Cola e também o outro hambúrguer com a Coca-Cola. Esses 3 tipos de hambúrgueres aí diferentes com essas Coca-Colas todas. A Fanta é a mesma coisa, né? Para beber eu tenho sempre a opção de Fanta e aqui os outros hambúrgueres aí. Tudo bem? Aí note que se eu quiser beber e comer, eu tenho aí 6 opções. Belezinha? Tudo bem. Vamos tentar generalizar essa ideia então, né? Ali a minha conclusão que eu quero tirar é o seguinte: quando eu opto por comer e beber, você sabe que para comer eu tinha 3 opções e para beber eu tinha 2 opções. Pois bem, se você opta por comer ou beber, então 3 mais 2 eu tenho lá 5 opções, era simplesmente uma soma simples, tudo bem? Bom, agora, quando você optou por comer e beber, se você optou por comer e beber, 3 vezes 2, você percebeu que tem 6 opções aí. Pois bem, gente, por trás dessas 2 operações que nós fizemos, existe um princípio bastante importante, que é o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. É basicamente o que norteia toda a ideia da combinatória, né? Toda a ideia da análise combinatória em si, tudo bem? Então veja só, quando você opta por fazer uma determinada escolha 1 ou uma determinada escolha 2, você sabe que você soma essas opções. Quando você opta por fazer a escolha 1 e fazer a escolha 2, você sabe que você multiplica essas opções. Tudo bem? Bom, só para a gente entender um pouquinho isso, né, vamos fazer algumas aplicações aí do princípio fundamental da contagem antes de partir para as questões aí da sua apostila, beleza? Bom, existem 7 estradas que ligam outras cidades até a cidade das Esmeraldas. De quantas maneiras uma pessoa consegue chegar e sair da cidade das Esmeraldas, sabendo que a estrada por onde a pessoa veio não pode ser a mesma estrada por onde a pessoa irá embora? Bom, gente, um detalhe bastante importante, né? Neste momento você poderia pausar esse vídeo agora, né? Então dá um pequeno pause aí. Tente resolver, beleza? Então, pausou o vídeo, tente resolver. Agora volta aqui, vamos fazer junto, beleza? Gente, eu sei que tem 7 estradas que estão ligando a cidade das Esmeraldas. A pessoa ela quer chegar e sair dessa cidade, só que ela não pode sair pela mesma estrada em que ela chegou, tudo bem? É isso que está posto aí no exercício. Então eu sei que essa pessoa ela vai chegar e para chegar ela tem 7 opções. Para chegar ela tem 7 opções e ela vai sair. Só que ela não poderá sair por essa estrada que ela chegou. Então ela não tem mais 7 estradas disponíveis. Ela vai ter quantas opções agora? 6 opções. Tudo bem? Bom, se ela quer chegar e sair da estrada, então a gente vai multiplicar essas opções, beleza? 7 vezes 6 aí, você sabe que vai dar
42. Tudo bem? Então, uma primeira aplicaçãozinha de combinatório, de princípio fundamental da contagem aí, que é bastante importante. A gente já sabe que a resposta aí são 42 maneiras aí. A pessoa pode chegar e sair da Cidade das Esmeraldas por 42 maneiras diferentes aí. Bom, um segundo exemplo, né? Um exemplo que trabalha mais com a ideia de números aí, eu coloco assim para você, né? Quantos números de 4 algarismos existem no nosso sistema de numeração? Gente, eu quero formar um número de 4 algarismos, o que significa dizer que esse número tem unidade, dezena, centena e a unidade de milhar, né? No caso, milhar. Pois bem, bom, eu sei que esse número tem 4 algarismos, eu preciso tomar bastante cuidado aqui. Por quê? Porque se é um número de 4 algarismos, eu não posso começar pelo algarismo zero. Porque se começar pelo algarismo zero, eu vou ter um número de 3 algarismos e não de 4 algarismos, tudo bem? Então esse cuidado a gente precisa tomar, beleza? Então vamos lá. Começando pela unidade de milhar aí, né? Eu vou ter apenas 9 opções, porque nosso sistema de numeração tem 10 algarismos, de 0 a 9, tudo bem? Aí depois, o algarismo das centenas, ele pode ser inclusive o que eu usei no primeiro algarismo, né? Então eu tenho 10 opções aqui. Para as dezenas, eu também tenho 10 opções. Para unidades, eu também tenho 10 opções aí. Beleza? Bom, se eu quero escolher a unidade de milhar e a centena e a dezena e a unidade, então o que eu devo fazer com essas opções todas? Eu devo multiplicar elas, beleza? Eu sei que 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10... aí vai dar 9.000, ou seja, então significa dizer que eu tenho aí 9.000 números com 4 algarismos no nosso sistema de numeração. Pessoas, até aqui, beleza? Tudo bem? Fechou? A propósito, né, uma outra maneira bastante interessante, se a gente for pensar em todos os números de 4 algarismos, teoricamente a nossa contagem seria até 9.999, tudo bem? Como eu quero somente os de 4 algarismos, então eu vou pegar o 9.999 e excluir 999. Então 9.999 menos 999 vai dar 9.000 números. Isso aí também seria uma outra maneira de resolver, fugindo um pouquinho do princípio fundamental da contagem, mas é um caminho também, beleza? Pois bem, bom, a segunda aplicação aqui é: quantos números de 4 algarismos existem no nosso sistema de numeração com os algarismos todos distintos? O que significa dizer agora é que cada algarismo desse meu número não será repetido, beleza? Eu não posso repetir esses números. Então, o mesmo esquema, né? Unidade, dezena, centena, milhar, beleza? Pois bem, bom, para a unidade de milhar aqui, você sabe que eu tenho 9 opções e não 10. Por que não 10? Porque o zero não pode entrar aqui no nosso número, tudo bem? Então, eu tenho 9 opções apenas para ele. Ok. Agora, vamos olhar para a centena. O zero agora ele pode ser usado, porém, eu não tenho 10 algarismos disponíveis porque eu já usei um desses meus algarismos aqui na unidade de milhar. Portanto, então, aqui eu tenho 9 opções apenas, porque eu não posso repetir, beleza? Pois bem, depois eu tenho a algarismo da dezena, que são 8 opções, porque eu não posso usar nenhum dos 2 outros algarismos. Depois, 7 opções, porque eu não posso usar nenhum dos 3 algarismos que foi utilizado anteriormente. Beleza? Então, 9 vezes 9, aqui eu tenho, né, a unidade de milhar, a centena e a dezena e a unidade. Então, eu vou multiplicar todas essas opções. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 4.536 opções aí. Belezinha? Tudo bem? Então eu sei que existem 4.536 números em que esses algarismos são todos distintos. Belezinha? Ok. Bom, vamos para mais uma aplicação agora, né? Uma questão da VUNESP. E essa questão da VUNESP em si é uma questão bastante interessante, que, na verdade, ela já começa a aplicar outras ideias, né? Onde você vai perceber que a posição de alguns números tem algumas restrições, beleza? Então, veja só. Nessa questão ele diz: determine quantos são os números naturais de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem a 1, 2, 3, 4 e os demais algarismos pertencem a 0, 5, 6, 7, 8 e 9. Pessoal, um detalhe bastante importante é o fato de que esse número é múltiplo de 5.
você já sabe que para que o número seja múltiplo de 5, ele obrigatoriamente deverá terminar com 0 ou com 5, tudo bem? Então isso aí é fundamental a gente recordar, beleza? Então vamos seguir aqui, olha, o seguinte. Então eu tenho lá o algarismo das centenas, onde ele coloca que o algarismo das centenas pertence a 1, 2, 3 ou 4. Portanto, eu tenho essas 4 opções apenas para colocar aí, tudo bem? E o algarismo da unidade, que é o último algarismo desse meu número de 3 algarismos, ele tem que ser ou 0 ou 5, porque lembra, ele diz que é múltiplo de 5, beleza? Ok, se esse número é múltiplo de 5, o que vai acontecer então? Se eu posso usar somente o 0 ou o 5 na última casa, então eu tenho 2 opções apenas para ele, beleza? Tudo bem. Agora, olhando para o algarismo das dezenas, aqui eu só posso usar os algarismos que estão indo de 0 até 9. No caso, essas opções, né? 0, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou seja, eu tenho apenas essas 6 opções para utilizar aqui. Ele não diz que não tem que ser, que não pode ser, que pode ser distinto ou igual, né? Tanto faz. Então, se eu tenho 6 opções aqui, como eu vou escolher a centena e a dezena e a unidade, 4 vezes 6 vezes 2, isso aqui vai dar aí 48 números naturais de 3 algarismos que são múltiplos de 5 com esta característica. Beleza? Questãozinha da VUNESP tranquila, né? Agora, uma questão do ITA, na verdade, é uma questão muito tranquila, né? Mas que tem as suas peculiaridades, né? Ele coloca lá quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Pessoal, eu quero, na verdade, um número de 3 algarismos, então eu tenho centena, dezena e unidade. E esses 3 algarismos são distintos dentro dessas opções aqui, que são esses 6 números. Na verdade, eu não tenho restrição, né? A única restrição que eu tenho é que os algarismos sejam esses, 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Apenas isso. Então, para centena, eu tenho 6 opções. Para dezena, eu vou ter 5 opções, né? Porque eu não posso usar o mesmo algarismo, já que ele diz que esses algarismos precisam ser distintos. Para unidade, eu tenho 4 opções. Como eu quero escolher centena e dezena e unidade, 6 vezes 5 vezes 4, isso aqui vai dar 120. Portanto, eu tenho 120 números naturais de 3 algarismos distintos aí, utilizando esses caracteres. Pessoas, belezinha? Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, aí nós temos aqui agora uma questão da FEI, que vai trabalhar com uma ideia bastante interessante aí, né? Olha o que ele coloca aí. De todos os números menores do que 100 mil e maiores que 50 mil, pessoal, se ele está dizendo que os números são menores que 50 mil e menores que 100 mil e maiores que 50 mil, significa dizer então que esse número vai ter 5 algarismos, tudo bem? 5 algarismos. Aí ele coloca a seguinte situação. Quantos são os que lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda que fornecem o mesmo valor? O que ele está dizendo aí na verdade, né? Ó, alguns exemplos. Por exemplo, o número 56.365. Você percebe que esse número está sendo lido da esquerda para a direita e você consegue perceber que é o mesmo número tanto da esquerda quanto para a direita. Tudo bem? 94.749 é o número de 5 algarismos também, que lido da esquerda para a direita também continua formando o mesmo número. 65.756, mesma coisa. 81.318, mesma coisa. 74.747, você consegue ler da esquerda para a direita e você percebe que existe o mesmo número, tudo bem? Bom, quando você pega um número e você consegue ler ele da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, ou seja, existe uma assimetria, nós chamamos esse número de palíndromos. Palíndromos, tudo bem? Por exemplo, o número 66.666, ele também é um palíndromo aí. Também conhecido como capicuia. Então, palíndromo ou capicuia tem o mesmo significado, tudo bem? Beleza. Esse número, ele tem que ser menor que 100 mil e maior que 50 mil, beleza? Então vamos seguir aí. Eu tenho um número então que tem 5 algarismos, né? Olha lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tudo bem? Bom,
Para a dezena de milhar, pessoal, tem que ser obrigatoriamente maior que 50 mil. Se tem que ser maior do que 50 mil, então com certeza esse nosso primeiro algarismo, ele tem que ser do 5 em diante. Então ele pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 7, pode ser o 8 ou pode ser o 9. Então eu tenho 5 opções para ele. Beleza. Só que a partir do momento que eu escolhi o nosso primeiro algarismo, o último algarismo já está definido. Porque eles precisam ser iguais, concorda comigo ou não? Então vou imaginar que eu tenha colocado o número 5 aqui. Se eu coloquei o número 5 aqui, com certeza na unidade também vai ser colocado o número 5. Só que eu tenho apenas um único número 5 no nosso sistema de numeração. O que significa dizer então que aqui eu vou ter uma opção de escolha. Depois, para a unidade de milhar, aí eu tenho 10 opções, né? Que eu posso colocar de 0 a 9. Então, eu tenho 10 opções. A partir do momento que eu escolhi este algarismo, o penúltimo também já está definido. Ele precisa ser igual a ele, certo? Então, se eu tenho 10 opções aqui, aqui eu tenho uma opção apenas. E o algarismo da centena, tanto faz. Ele pode ser qualquer algarismo aí. Pessoas, belezinha? Então, eu tenho 10 opções para ele. 5 vezes 10 vezes 10 vezes 1 vezes 1. Aqui vai dar 500 algarismos aí, 500 números com essa característica, né, de você ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e fornecer o mesmo valor. Um detalhe bastante importante aí que a gente não pode esquecer em hipótese alguma é que isso aqui é chamado de palíndromo, ou capicuia, beleza? Guarda isso aí. Então a gente tem 500 números palíndromos aí, tudo bem? Agora, né, para a gente finalizar aí, antes de partir para as questões da sua apostila, né, olha só que bacana. Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar de modo que pelo menos um algarismo seja repetido? Pessoal, se ele quer que pelo menos um algarismo seja repetido, significa dizer então que eu posso ter 2 algarismos repetidos ou os 3 algarismos repetidos, beleza? Então pode acontecer essas 3 coisas. Gente, é interessante você perceber esse comando aqui, que é o que a gente chama de pelo menos. Esse pelo menos, ele nos remete a pensar no todo e excluir o que não pode acontecer, tá bom? Então, a gente pode pensar no todo e excluir o que não pode acontecer. Então, vamos lá, né? Primeiro eu vou pensar no total. Eu tenho um número de 3 algarismos, então eu tenho 5 opções para o primeiro algarismo, para a centena, 5 opções para a dezena e tenho 5 opções para a unidade. Mas, Trindade, eu não deveria ter 10 opções ali? Ou 9 opções, na verdade, começando? Não, porque a gente só pode usar esses 5 algarismos, tudo bem? Então, não tem essa restrição. Beleza. Então, como é centena, dezena e unidade, 5 vezes 5 vezes 5, aqui eu tenho 125 números no total. Beleza. Agora, o que não pode acontecer, né? O que não pode acontecer tem a ver com eu escolher 3 algarismos que são diferentes. Ou seja, ele quer que seja pelo menos um repetido. O que não pode acontecer? Eles serem diferentes. Então aqui eu tenho 5 opções, 4 opções, 3 opções, centena e dezena e unidade. 5 vezes 4 vezes 3, eu vou ter 60 números que não podem aí. Pessoal, como do total eu quero excluir o que não pode, 125 menos 60 vai dar 65 aí. Então eu tenho 65 números naturais de 3 algarismos que podemos formar, de modo que esses algarismos não sejam repetidos. Belezinha? Tudo bem? Pessoal, pega a sua apostila aí agora. Vamos resolver as questões aí da sua apostila. Beleza? Valeu, gente! Bom, pessoal, então vamos resolver aí o exercício 1, né, da sua apostila aí. É interessante que você tenha tentado fazer antes, né? O exercício 1 é um exercício bastante interessante no aspecto da interpretação em si. Então vamos lá. Se as placas que identificam veículos motorizados são formadas por uma sequência de 3 letras quaisquer, seguida por uma sequência de 4 algarismos, não todos nulos, ou seja, essa sequência de 4 algarismos não pode ser o 0000, tudo bem? Então, no máximo, quantos milhões de veículos podem ser identificados aí, né? Então, vamos lá. Seguinte, primeira coisa importante é a gente olhar aí para as letras, né? Quais são as letras que a gente pode formar aí, né? Essa é a primeira coisa importante. Então vamos lá, olhando para a letra, então eu tenho a primeira letra, né?
tem a primeira letra. Na primeira letra, você sabe que você tem 26 opções, porque o nosso alfabeto tem 26 opções, né? Então eu tenho 26 opções na primeira letra. Na segunda letra, eu também tenho 26 opções. E na terceira letra, eu também tenho aí 26 opções. Né? Por que 26, 26? Porque é simples, né? Ele deixa muito claro que você pode escolher qualquer letra, não está dizendo que tem que ser diferente. A única coisa que ele coloca aí é que os algarismos precisam ser todos diferentes de zero, ou seja, nenhum pode ser zero, mas eu posso ter, por exemplo, a placa A 2001, por exemplo. Aqui eu estou vendo que eu tenho apenas dois algarismos zeros. O que não pode acontecer é 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Então isso aqui pode acontecer tranquilo, de boa. Beleza, vamos apagar aqui para não ficar cheio de informação, né? Bom, em relação aos algarismos, então, primeira coisa importante, é tranquilo perceber que os algarismos em si, eles estão indo da sequência 00001, ou seja, a gente pode contar de 001 até 9.999. Tudo bem? Porque é uma sequência de 4 algarismos. O que eu gostaria que vocês observassem aqui? Se eu estou contando de 001 até 9.999, então tem 999 números que são de 4 algarismos sem ser 000. Tudo bem? Então, em relação aos algarismos, né, a sequência de algarismos, eu tenho 999 sequências aí, né? 9.999 sequências. Tudo bem? Então, beleza. Deixa eu só apagar essa aqui de baixo, né? Então, basicamente, nessa minha sequência, o que eu estou fazendo, na verdade, é escolher 3 letras, né? Uma sequência de letras. Então, eu estou escolhendo uma sequência de letras e escolhendo uma sequência de algarismos. Né? Bom, para as letras, você acabou de perceber que nós temos 26 vezes 26 vezes 26, ou seja, eu tenho 26 ao cubo opções. E vezes, para os algarismos, eu tenho 9.999 opções para a sequência de algarismos. Beleza, se você fizer essa conta, 26 ao cubo vezes 9.999, você chegará em 772.424. Beleza? Então, nós temos aí 175.742.424. A única opção que nós temos aí é a 175 milhões. Belezinha? Tudo bem. Agora que você viu a resolução da questão 1, por favor, tente fazer a questão de número 2, por favor. Bom, a questão 2, ela coloca o seguinte, né? Se as placas que identificam veículos motorizados são formadas por uma sequência de letras 2 a 2 distintas. Gente, quando ele coloca uma sequência de letras 2 a 2 distintas, isso significa dizer que essas letras são todas distintas, são diferentes, beleza? Bom, e aí ele coloca a seguida por uma sequência de 4 algarismos também 2 a 2 distintos aí. Tudo bem. Então a gente tem as letras que são distintas e os algarismos que são também distintos. Então tudo bem. Pessoal, basicamente, né, você sabe que uma placa ela é formada então por 3 letras e 4 algarismos.
Então eu tenho lá letra, 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 algarismo, algarismo, algarismo. Bom, o que é interessante aí, né? Para eu escolher uma opção de letra, eu tenho aí 26 opções, né? Porque a gente tem 26 letras no nosso alfabeto. A segunda letra, né? E aí, vezes, a segunda letra, eu tenho 25 opções, porque não pode ser igual à primeira letra. A terceira letra eu tenho 24 opções, porque não pode ser igual às duas outras anteriores. Em relação aos algarismos, quando a gente pensou lá no exemplo da aula em formar um número com 4 algarismos, a gente já sabia que não podia ser o número começando por 0. Só que como a gente está formando uma placa, eu posso ter uma placa começando por 0. Então eu tenho 10 opções para aqui para o algarismo. Primeiro algarismo. Depois eu tenho 9 opções para o segundo algarismo, porque ele diz que esses algarismos precisam ser distintos. Depois eu tenho 8 opções para o terceiro algarismo e 7 opções para o quarto algarismo aí. Tudo bem? Bom, se você fizer essa conta, né, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, essa conta vai dar 78 milhões 624 mil. Beleza? Tudo bem? Então, quando ele diz para a gente formar o número, uma placa que tenha 3 letras distintas e 4 algarismos distintos, você tem 78 milhões de opções aí. Belezinha? Tudo bem? Ok. Então vamos agora para o exercício 3 aí da sua apostila, beleza? Bom, então vamos lá. A questão 3, né, onde ele coloca o seguinte. Pedro esqueceu a sua senha do computador e ele lembra que era uma sequência de 3 letras maiúsculas distintas, seguida de uma sequência de 4 dígitos distintos. A primeira letra era uma vogal e as outras duas eram consoantes. As letras K, W e Y não foram usadas. Nessas condições, quantas senhas existem? E aí ele pede para que você deixe essas multiplicações apenas indicadas, né? A gente não precisa aí fazer as multiplicações. Pessoal, uma primeira coisa importante é que quando a gente olha para as letras, primeira coisa aí, né? Quando a gente olha para as letras, o que acontece? Essas letras, elas são letras maiúsculas e distintas. Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é que essa letra tinha 3 letras maiúsculas distintas, seguida de uma sequência de 4 dígitos. Aí ele coloca que a primeira letra era uma vogal e as outras duas eram consoantes. Então eu sei que a primeira letra era uma vogal. Então quando a gente olha para as letras que são vogais, vamos mudar a cor aqui, né? Quando a gente olha para as vogais, é tranquilo a gente perceber que em relação às vogais a gente tem o A, o E, o I, o O, o U. O que significa dizer que aqui eu tenho 5 opções para as vogais. Tudo bem? 5 opções para vogais. Agora, as outras duas letras, as duas consoantes no caso, você vê aqui consoantes, a gente precisa tomar um cuidado. Por que a gente precisa tomar um cuidado em relação às consoantes? Porque, primeiro, não podem ser as letras K, W e Y. Então, essas 3 letras aqui não podem ser. E o mais legal que isso, também não podem ser aí as vogais que a gente já usou. Então, em relação às consoantes, obviamente, né, se é uma vogal não pode ser, se é uma consoante não pode ser vogal. Então, em relação ao total de letras que eram 26, nós sabemos que tirando 5 vogais, tenho 21, e tirando essas 3 letras, então eu tenho aí, na verdade, 18 letras possíveis. Tudo bem? Então, 18.
Só que qual o grande detalhe? Em relação a essas consoantes distintas, então, na verdade, eu tenho que escolher a primeira consoante, então eu tenho 18 opções para a primeira consoante, e eu tenho que escolher a segunda consoante, que é 18 vezes 17, tudo bem? Bom, só um detalhe importante, né? Vou colocar aqui consoantes entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente está relacionando somente as consoantes que eu posso utilizar. Pessoal, isso é em relação às letras. Agora, em relação aos algarismos, o que nós temos de importante aí, né? Os algarismos, eles são 4 algarismos, né? Todos distintos. Então, se eles são 4 algarismos todos distintos, uma coisa bastante importante é que, em relação a algarismos, eu vou ter... Para o primeiro algarismo eu tenho 10 opções, para o segundo algarismo eu tenho 9 opções, para o terceiro algarismo eu tenho 8 opções e para o último algarismo eu tenho 7 opções. Mas, Trindade, por que eu tenho 10 opções no começo? Porque lembra que algarismo, na verdade, a senha em si pode começar com o número 0, tudo bem? Não é o número, e sim o algarismo. Bom, então, para eu escolher, para eu verificar de quantas maneiras, quantas senhas eu posso ter, na verdade eu tenho que escolher uma vogal, 2 consoantes e 4 algarismos. Ou seja, a minha resposta aí, então, ela vai ficar o produto desses números todos, que vai ser 5 vezes 18, vezes 17, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Ele não pede para a gente resolver essa conta. Tudo bem? Beleza? Então, ok. Agora vamos pensar um pouquinho aí na questão 4, tudo bem? Inclusive, questão 4 é muito parecida com o exemplo que a gente fez em aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, na questão 4 aí, né, ele coloca o seguinte. No nosso sistema de numeração, quantos são os números naturais de 4 algarismos em que pelo menos um desses algarismos é repetido? O que ele está dizendo, na verdade, é que a gente não pode ter todos os algarismos distintos, tudo bem? Então, ele está dizendo que tem um número de 4 algarismos, então aqui eu vou separar em 2 partes. Eu vou pensar no total, antes, no total de números, né, possíveis. E qual que vai ser o total? Bom, se o número tem 4 algarismos, o total de algarismos, o total de números com 4 algarismos, na verdade, a gente vai contar aí de 1.000 a 9.999, tudo bem? Esse é o total. Então a gente pode pensar, se a gente conta de 1.000 a 9.999, o que eu estou fazendo na verdade é de 9.999 eu estou tirando 999 números, tudo bem? Legal, isso seria um caso. Mas, se a gente for pensar no total de números, a gente pode pensar o seguinte. O primeiro algarismo do nosso número, ele tem 9 opções de escolha, porque ele não pode ser o 0, certo ou não? Não pode ser o 0. O segundo algarismo já pode ser o 0 e pode ser repetido. Então, o segundo algarismo eu tenho 10 opções. O terceiro algarismo eu também tenho 10 opções. E o quarto algarismo eu também tenho 10 opções. Se você fizer essa conta, você vai ter aí 9.000 números de 4 algarismos. Agora, a gente pode pensar aí no que não pode acontecer. E o que não pode, né? Não pode você ter 4 algarismos que são diferentes. Tudo bem? Então, peraí. Para a primeira opção, eu continuo com os meus 9 algarismos, né? Normal. Só que a segunda opção, o 0 pode voltar agora, né? Então, eu acrescento 0, mas eu não posso usar o primeiro algarismo da primeira casa. O que significa dizer que aqui eu vou ter 9 opções. Beleza? Tudo bem? Bom, ok. Aí, o terceiro algarismo, quantas opções eu vou ter? Eu vou ter aí 8 opções para o terceiro algarismo, porque não pode ser igual aos outros dois anteriores. E para o quarto algarismo, eu vou ter 7 opções. Tudo bem? Bom, se você fizer essa conta, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, nós teremos aí 4.536
números que são distintos. Bom, mas ele pede o seguinte, né? Ele quer que esse número não tenha algarismos distintos. Então a gente vai fazer 9.000 menos 4.536. 9.000 menos 4.536 é a mesma coisa que quanto aí, né? É a mesma coisa que 4.464. Beleza? Tudo bem? Gente, antes de resolver a questão 5 aí da sua apostila, vale a pena a gente apresentar um conceito bastante importante dentro da combinatória, que é o que a gente chama de fatorial. Então, se liga nesse exemplo agora. Bom, pessoal, então, para eu te apresentar o conceito de fatorial, então, é importante aí, né, você se ligar nesse exemplo aí. É um exemplo muito bacana, né? Então, vamos lá. De quantas maneiras podemos organizar 6 pessoas numa fila? Então, se eu quero organizar 6 pessoas numa fila, é importante que eu vou ter aí 6 posições nessa minha fila, tudo bem? Então, tenho lá a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta pessoa. Beleza? Ok. Bom, para a primeira posição da fila, eu vou ter 6 opções. Para a segunda posição da fila, eu vou ter 5, porque a pessoa que está na primeira posição não vai estar na segunda ao mesmo tempo, tudo bem? Na terceira posição, eu vou ter aí 4 possibilidades de colocar na terceira posição. Na quarta posição, eu tenho 3, na quinta, eu tenho 2, e na sexta, eu vou ter aí uma possibilidade apenas. Legal? Pois bem. Então, aqui eu tenho a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa expressão aqui pode ser escrita da seguinte maneira. Eu não estou trocando de posição 6 pessoas. Se eu estou trocando de posição 6 pessoas, então estou permutando essas pessoas de posição. Então, escrever 6, 5, 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa que escrever 6 fatorial. Esse símbolo de exclamação aqui representa o símbolo de fatorial. Lê-se 6 fatorial, tudo bem? 6 fatorial vai ser igual a 120. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Tudo bem? Belezinha? Ok. Então a ideia é, se aparece 5, 4, 3, 2, 1, 5 fatorial. Se aparece 4, 3, 2, 1, 4 fatorial. 3, 2, 1, 3 fatorial. 2 vezes 1, 2 fatorial. Beleza? Bom, um detalhe, né? 1 fatorial é 1 e 0 fatorial por definição também vai ser 1, tá bom? Então vamos lá agora, ó. Eu tenho 120 filas possíveis aí com 6 pessoas, beleza? Bom, aí uma aplicação também dentro do conceito de fatorial, né, é aí a quantidade de anagramas ou anagrama de uma determinada palavra. O que é anagrama? Primeira coisa importante. Anagrama, na verdade, são palavras que você obtém a partir de uma palavra original, simplesmente trocando a posição das letras, beleza? Então, por exemplo, né, um dos anagramas da palavra amor é a própria palavra amor, tudo bem? Um outro anagrama da palavra amor é a palavra Roma. Um outro, mora, ramo, Omar e Maor, né? Essas palavras todas são anagramas da palavra amor. Um detalhe importante, quando a gente olha para anagrama, não necessariamente os anagramas precisam fazer sentido, né? Por exemplo, Maor não existe. Omar, ramo, mora, Roma, amor, essas coisas existem, mas Maor não existe, tudo bem? O que você está percebendo aqui, né? Na verdade, eu estou trocando 4 letras de 4 posições distintas, concorda comigo? Então, eu vou ter a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição. Mas olha só que incrível agora. Para a primeira posição, eu posso colocar 4 letras diferentes, né? Então, eu tenho 4 opções. Depois que eu escolhi a primeira posição, eu tenho a segunda, então eu tenho 3 letras para serem colocadas aqui. Depois, eu tenho 2 letras e depois eu tenho apenas uma única letra possível. Belezinha? Tudo bem? Como eu vou escolher a primeira letra e a segunda e a terceira e a quarta, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial, portanto vai dar 24. Então a quantidade de anagramas da palavra amor é aí 24 anagramas. Belezinha? Tudo certo?
Tranquilos? Ok. Agora, olha só. Você vai resolver a questão 5 agora da sua apostila, tudo bem? Então, vamos lá. Questão 5. Bom, na questão 5, então, ele coloca o seguinte aí, né, no exercício. A questão da PUC, Rio Grande do Sul. Uma questão bem interessante. Ele diz assim: o número de anagramas da palavra Brasil em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também. Gente, na sua apostila tem um errinho aí, né? Tá escrito constantes, mas na verdade são consoantes. E aí eu quis manter a mesma coisa que estava na sua apostila aí, tudo bem? Então ele quer saber o número de anagramas da palavra Brasil em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também. Gente, na palavra Brasil, é fácil você perceber que nós temos aí na palavra Brasil duas vogais, né? Duas vogais. Então eu tenho duas vogais. E 4 consoantes. 4 consoantes. Beleza. Esse meu anagrama, então, ele vai ser formado de duas maneiras. Ou ele começa por vogal e termina com consoante. Consoantes, né? Então ele começa por vogais, né? Então você tem duas vogais e termina com consoantes. Ou o contrário. Ou ele começa com consoantes e termina aí com vogais. Então a gente tem essas duas possibilidades aí. Em relação às vogais, como eu tenho duas vogais, então significa dizer que é exatamente igual a permutação de duas letras. Permutação de duas letras é exatamente igual a 2 fatorial, beleza? 2 fatorial. As consoantes é a permutação de 4 letras, então é 4 fatorial. Então é a mesma coisa embaixo, né? Ou ele faz isso, então 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é 2 vezes 24, isso aqui vai dar 48. Ou ele começa com consoante, então 4 fatorial vezes 2 fatorial, e termina com as vogais. E isso também vai dar 48. Como eu tenho essas duas maneiras aí, né? Como eu tenho essas duas maneiras, o que vai acontecer então? Eu tenho que somar esses casos, né? Ou começa por vogal e consoante, ou começa com consoante e termina com vogais. Então 48 mais 48 é exatamente igual a 96. Beleza? Tudo bem? Pessoal, como a gente começou a falar sobre permutação aí, etc., aqui, vale a pena a gente definir uma pequena coisa, rapidinho. O que nós sabemos então, né, só para fechar o nosso assunto, o que nós sabemos então em relação a fatorial? Primeira coisa importante, esse símbolo n fatorial, né, o símbolo n fatorial, ele representa para a gente nada mais, nada menos que a quantidade de maneiras que eu tenho de colocar n objetos em n posições diferentes. Então eu tenho lá n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, vezes pontinhos, pontinhos, vezes n-n fatorial. Quando a gente escreve n-n fatorial, aqui você sabe que vai aparecer o zero fatorial, certo? Então, por definição aí, o zero fatorial sempre será igual a 1, tudo bem? Bom, um exemplo de boa, né, que a gente pode escrever é, por exemplo, o número 5 fatorial. Quem que é o 5 fatorial? É a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes zero fatorial, que você sabe que vai dar 1, né? E isso aqui vai dar 120. Beleza? Tudo bem. Ok. Aí, um detalhe importante que é, quando a gente está fazendo com que n objetos troque de n posições, é o que nós chamamos de permutação simples.
Beleza? E o que é a permutação simples? A permutação de n objetos é exatamente igual a n fatorial. Então, por exemplo, se eu quiser aqui a permutação de 3, quem que vai ser a permutação de 3? Permutação de 3 é a mesma coisa que 3 fatorial, que é igual a 6. E a permutação de 4? Permutação de 4 é a mesma coisa que 4 fatorial, que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que você sabe que dá aí 24. Belezinha? Tudo bem? Bom, só para a gente finalizar esse assunto, né? Vale a pena a gente fazer um exemplo aí, né? Considere aqui a palavra strike, né? Considere a palavra strike. E aqui eu faço 3 perguntinhas aí, né? 3 perguntinhas. Que no caso seria... quantos anagramas podemos formar com essa palavra strike? E quantos anagramas começam por S e terminam por T? E também quantos anagramas possui as vogais juntas em qualquer ordem? Então vamos lá, vamos responder essas 3 perguntinhas aí só para a gente finalizar nosso assunto. Pessoal, quantos anagramas podemos formar com a palavra strike? Se a palavra strike tem 6 letras, nós já sabemos que isso é nada mais, nada menos que a permutação de 6 objetos. E permutação de 6 é 6 fatorial, que é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 720 aí. Essa aqui seria a resposta. Bom, no item B ele pergunta quantos anagramas começam por S e terminam por T. Gente, o que vai acontecer então, né? Só para a gente montar um esqueminha. Eu sei que a palavra vai começar com S, eu vou ter 4 letras aqui e termina com T. Gente, para começar com S eu tenho uma opção apenas, para terminar com T eu tenho uma opção apenas aqui. E aí eu vou ter 4 letras trocando de posição aqui. O que significa dizer que a quantidade de anagramas que começam por S e terminam por T, então, vai ser exatamente igual a permutação de 4. E permutação de 4 você sabe que é 4 fatorial, que vai dar aí 24. Beleza? Bom, agora o mais problemático de todos é quantos anagramas possuem as vogais juntas em qualquer ordem? O que vai acontecer então? Quando a gente olha para as letras E e I, elas têm que estar juntas. E e I têm que estar juntas. Então pode ter E, I e as outras 4 letras aqui. Ou pode ter IE e as outras 4 letras aqui. Tudo bem isso ou não? Um detalhe importante. O que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo é que quando a gente olha para EI, o que está rolando é que EI é como se fosse apenas uma letra. E ela está trocando de posição com essas outras 4, ou seja, são 5 posições sendo trocadas. Mas como pode ser EI ou IE, o que a gente vai fazer então? Vai ser a permutação de 5 multiplicada por 2, né? Porque é EI ou IE. Então vai ser 2 vezes a permutação de 5 objetos. E 2 vezes a permutação de 5 objetos é 2 vezes 5 fatorial. 5 fatorial você sabe que é 120 vezes 2, então eu tenho 240 anagramas que possuem as vogais juntas aí em qualquer ordem. Pessoas, belezinha? Tranquilos? Pois bem, espero que vocês consigam fazer as tarefas aí agora. Bons estudos para vocês. Até mais.